Abra a palavra do Senhor. Vocês estão tão quietinhos, mas eu não estou não. A palavra do Senhor hoje é o campo de batalha espiritual, né? E nós vamos abrir em Efésios, porque não tem como falar sobre batalha espiritual se nós não falarmos de Efésios 6. E o Espírito Santo falou algo muito tremendo ao meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. E aqui na passagem do capítulo 6 de Efésios, nós temos perguntas simples que a gente já administra na igreja. As pessoas já falam muito sobre batalha espiritual. Eu acredito que esse novo tempo, esse tempo dessa nossa geração, já é uma geração que tem visão aberta, é uma visão, o povo já tem acordado para o mundo espiritual, já entende que esse mundo espiritual acontece. Amém? Você crê nisso? Mas nós precisamos ir além. E aí a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 6, o versículo 10 diz assim: finalmente, fortalecem-se no Senhor e no seu poder. Vistam-se da armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes, nem autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal e das regiões celestiais. Por isto, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Pai, nós oramos e nós cremos que a Tua palavra ela é viva. E nós queremos permanecer firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Nós sabemos que a nossa luta, Senhor, ela é contra, Senhor, o mal nas regiões celestiais. Mas nós sabemos, Senhor, que o inimigo está ao nosso derredor, tentando roubar, tentando tirar de nós, Senhor, tudo aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor selou nas nossas vidas. E na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós queremos hoje, mais uma vez, como nunca antes, mais uma vez, selar a nossa armadura, selar a nossa mente com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com a espada, Senhor, que é a Tua palavra, com o escudo da fé, com o cinto da verdade e calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Espírito Santo de Deus, ajusta em nós hoje, para que nós possamos entender tudo aquilo que nós estamos vivendo numa dimensão espiritual, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Como nós oramos, né? Nós estamos revestidos, nós confessamos o nome de Jesus, o sangue de Jesus nos sela. Quando o Espírito Santo, né, veio sobre a minha vida e sobre a sua vida e nos soprou essa autoridade de estarmos lidando com o mundo espiritual, o Senhor está me mostrando para mim e para você que Ele está sinalizando que nós precisamos estar preparados, porque viriam as guerras, viriam momentos difíceis e nós estaríamos com o Espírito Santo, que é o Consolador, revestidos e combatendo. Como o pastor Cláudio abriu o culto hoje, nos chamando de guerreiros. Isso é uma palavra certa, já é liberada pelo Senhor sobre as nossas vidas, amém? Enquanto entendermos isso, nós precisamos nos revestirmos de algumas ciladas que estão nessa dimensão espiritual e que nós não estamos vendo e que muitas das vezes estão camufladas no nosso meio. Se camuflam, acontecem algumas situações, acontecem algumas intrigas, algumas coisas e a gente se perde. E a gente perde o foco e a gente se distrai. E aí Satanás ataca. E é por isso que o Senhor fala, nós precisamos permanecer firmes. Precisamos nos revestir da armadura, precisamos entender que a nossa luta não é contra os humanos, a nossa luta é contra os seres do mal celestiais, no mundo espiritual, numa dimensão espiritual. Não é aquilo que eu e você estamos vendo, mas é aquilo que nós não estamos vendo, que nós precisamos estar mais atentos. Aquilo que você está vendo
está camuflado. Mas Satanás, ele gosta de se esconder, ele gosta de ser aquele cara sujo mesmo. Eu sempre digo isso. A situação que você está maximizando, a situação que você hoje está vivendo, não é aonde Satanás vai te destruir. É simplesmente uma brecha. É uma oportunidade que ele está tendo. Mas se você desembainhar a sua espada, se você levantar o escudo, se você se colocar na posição de guerreiro, o Senhor é contigo para te dar a vitória. O Senhor é o teu Deus e Ele está ali te revestindo, te selando, te forjando. E muitas das vezes nós esquecemos isso. E esses seres invisíveis que estão na esfera espiritual, eu gosto dessas coisas, gente. A esfera espiritual ela é real. E vem camuflado com algumas situações, e você pode perceber. Essas situações, querida, o primeiro sinal dela, eu vou falar sobre 3. E o primeiro dela é pregar a inexistência do céu na terra. Todas as vezes que você entender que tem uma dimensão de alguma situação acontecendo que está dizendo que aquilo não é espiritual, que não é Jesus, é porque Satanás está tentando mentir, está tentando roubar a verdadeira essência de Cristo Jesus. Você vê isso na cultura, você vê isso na tecnologia, na ciência moderna. Sempre eles têm conceitos e respostas. E eles tentam roubar aquilo que é da existência de Cristo, da existência do Criador, o nosso Senhor, o nosso Deus amado. Não é verdade? A gente vê a biologia tentando provar, nós vemos tantas outras dimensões, né, da ciência tentando dizer que toda essa existência, né, ela veio do humano, né? Aconteceu. Mas nós sabemos, querido, que o que Satanás quer é roubar a existência da cruz. É roubar a existência de um Deus que tudo criou, que tudo fez e tudo pertence a Ele. Nós precisamos estar conectados e ligados a isso. Porque quando nós pregamos as ações do céu aqui na terra, haverá um levante contra a nossa vida. Entenda isso. Se você é professor, se você é contador, se você é faxineiro, se você é pastor, pastora, em qualquer dimensão, se você pregar as ações do céu na terra, haverá um levante do inferno contra a sua vida. Você pode ver, quando tem um médico que é cristão, como o Satanás se levanta contra a vida dele. Quando ele diz, e ele fala sobre Deus. Quando você tem um professor que não aceita, né? A gente assistiu todos os Deus não está morto aí. Quem assistiu, gente? Já tenho 3, né? Então, todos eles na dimensão humana, né? Da ciência humana, tentando provar, levando, né, ao tribunal, querendo provar que as ações do céu, elas são reais. O que houve ali? Houve o que? Um levante do inferno contra aquelas vidas. Se você está ali no seu comércio, se você está pregando o nome de Jesus, eu quero dizer para você, eu não quero te aterrorizar, mas eu quero dizer para você que Satanás vai se levantar contra a sua vida. Porque ele veio para isso. Então, todas as vezes que existem ações que estão tentando roubar as ações do céu, ali, de uma forma camuflada, está Satanás agindo. Está Satanás controlando, Satanás tentando contra os filhos de Deus e contra as situações. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Quando pregamos as ações do céu, Satanás se levanta contra a minha vida e contra a sua vida. Amém, igreja? Uma segunda ação de Satanás reivindica, eu penso assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não vou colocar Deus numa caixinha, mas algumas ações culturais. Não que Jesus não trabalhe nas culturas, pelo contrário, nós estamos aqui no Perspectiva. E até falei com Vera que eu ia dar meu testemunho hoje, né? Que eu não dei meu testemunho ontem, não.
Porque uma coisa muito especial, querida, é nós entendermos que as ações culturais, elas são instrumento de bênção, mas nós não podemos roubar os nossos princípios cristãos, os nossos valores com Jesus, para anular quem nós somos. Amém? Enquanto brasileiras, mulheres, nós precisamos entender isso. Porque não é porque a cultura está dizendo que as mulheres do Brasil são reconhecidas como mulheres vulgares, mulheres que são prostitutas, e que nós vamos aceitar essa cultura. Amém? Vocês entendem isso? Então, até que ponto Satanás está agindo no meio da cultura? E essas iniciativas culturais, elas estão mascaradas e roubam a glória de Deus. E quando você se levanta contra essas iniciativas culturais, eu estou dizendo nesse nível, vocês entenderam? Esse nível cultural, Satanás está camuflado e ele está tentando roubar a essência de Cristo. Nós vimos aí aquela exposição de artes modernas, aonde foi sobre gênero, foi um massacre emocional às crianças, né? Aquele homem nu, onde as crianças tocavam aquele homem, aquilo ali, gente, é cultura. Aquilo ali é arte moderna. Isso é uma iniciativa satânica camuflada de Satanás para roubar a essência de Cristo, para roubar a minha vida e a sua. Você entende isso? Essas ações estão acontecendo numa esfera espiritual, que Satanás se camufla no meio da cultura. E uma das coisas que o Espírito Santo falou tremendamente ao meu coração no curso Perspectiva, e eu falei que eu fiz o curso, gente, assim, meio em casa, né, online, né, que Bruno compartilhava, mas eu absorvi o material. Eu fiz até a 3ª aula, não completei, mas ano que vem, em nome de Jesus, eu vou estar aqui na turma, né? Ontem já até profetizei. E em mim, o Perspectiva, eu queria que fosse não um movimento para todos os povos, mas a perspectiva de Jesus. Porque Jesus me revelou, sabe? A perspectiva dele, para a minha vida, para a minha missão, né? Para o meu propósito. E como aquela mulher que estava ali nas migalhas, e Jesus, de uma forma muito delicada e muito carinhosa, porque na cultura judia, aquela mulher, o Senhor falou para ela: para que eu vou te dar as migalhas para os cachorrinhos, né? Como eu dou para os cachorrinhos. Aquilo é uma forma carinhosa de Jesus falar para ela que, mesmo ela não sendo benquista ali naquela mesa, ele a amava e ele ia abençoá-la, né? Então, assim como eu me senti no Perspectiva, sabe, comendo as migalhinhas por fora, assim, do povo, sabe? Mesmo não estando na mesa, não estando aqui no Perspectiva, eu recebi muito. E aí o Espírito Santo falou comigo que era para eu investir na vida dos meus filhos, porque a perspectiva de Jesus na vida deles era missões. E o Senhor me deu uma dimensão muito diferente daquilo que eu entendia para a vida deles. Foi muito legal. O Senhor falou comigo para o Esdras, falou comigo para a Lana e falou comigo para o Isaac, na perspectiva de Jesus para a vida deles. Foi muito tremendo, em cada aula, né? E o Senhor falou comigo que, como missionária que eu sou, e que isso ninguém tira da minha vida, eu estava numa posição agora de que eu tinha que treinar, consolidar e enviar pessoas, porque o Senhor me chamou para esse tempo. E hoje eu estou aqui numa igreja local, aonde o Espírito Santo está me proporcionando e me capacitando para que eu consolide pessoas e eu envie pessoas, porque o Espírito Santo vai me cobrar isso, porque ele me chamou para essa missão. E se eu não fizer, eu vou pagar um preço. E me deu um temor enorme, porque eu falei: Senhor, eu já sei naquilo que eu tenho que trabalhar, né? Então é muito tremendo quando você vem para o Perspectiva e você deixa o Espírito Santo te dar a perspectiva dele e não a sua, que quebra todos os paradigmas. Amém, igreja? Então o ano que vem, deixa Jesus quebrar você também e deixa ele te dar uma perspectiva nova. Amém? Glória a Deus. Você vai entender o tempo de Deus para você. E eu entendi isso. Mas eu sei que quando eu vesti essa camisa, quando eu tomei a posição, quando o Espírito Santo abriu os meus olhos dessa perspectiva cultural,
porque eu estou no Brasil, eu estou inserida aqui numa igreja local, eu estou inserida numa instituição, culturalmente eu estou inserida. Eu entendi que haveria demônios e principados que se levantariam para destruir a visão que Deus me deu. A visão que o Senhor me deu, com certeza vai ser uma luta no mundo espiritual. Porque Satanás, em João 10:10 diz o quê? Que ele veio para, o diabo veio para quê? O ladrão vem para roubar e destruir. E tudo aquilo que o Senhor constrói, você pode ver, desde o Éden, o diabo tenta, ele vem para matar, roubar e destruir. O Senhor construiu o Éden, o que ele fez? Roubou a essência de Adão e Eva. Não é verdade, queridos? Depois, o Senhor, assim que eles roubaram, eles destruíram, desobedeceram. Em consequência, veio o quê? O salário do pecado é a morte. Veio morte no jardim, né? Depois do pecado. E por fim, a destruição do povo escolhido de Deus. E assim até hoje, querido. Satanás está sempre camuflado. Por isso que eu te digo, essa estrutura, essa guerra espiritual, essa dimensão espiritual que nós estamos vivendo, nós precisamos ir além e olhar ela com uma perspectiva de Deus e olhar por trás e dizer: Senhor, revela aonde está o agir de Satanás, porque nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos permanecer fortalecidos, permanecer firmes, fortalecidos na força do nosso Deus. Não por nós mesmos, porque nós não temos nada para oferecer, mas na força do nosso Deus, nós vamos no nome de Jesus. Amém? Não foi isso que Josué fez? Não foi isso que Davi fez quando ele foi diante de Golias? Então, mas nós precisamos entender que nessa esfera dessas ações, nós, eu e você, como filhos presentes, envolvidos, né, nesse mundo espiritual, com essa dimensão, toda essa dimensão, nós precisamos crer que tudo que Jesus conquistou na cruz, que é direito meu e seu, nada foi retido. Nós precisamos crer, querido, nós precisamos entender isso de uma maneira muito sobrenatural, através da graça, através da justificação do sangue. Por quê? Porque o tempo todo Satanás vem te culpando, ele vem tentando roubar a sua essência. A culpa, o medo, roubam a posição do guerreiro. Quando o guerreiro, ele quer se posicionar. Quando o medo bate, ele se esconde. Se o medo bater, se a culpa bater, mas se eu fiz aquilo, aí você não creu, aí você não entendeu a cruz, aí você não foi justificado pelo sangue, você não foi lavado e remido pelo sangue. E aí, Satanás, mais uma vez, ele rouba você. Aí ele tenta mais uma vez. Então você precisa permanecer firme contra a sua mente, precisa estar cauterizada, precisa estar selada, que a sua mente pertence ao Senhor, essa maneira de transformar o mundo espiritual no seu dia a dia. Transformar mesmo, trazer a existência. Em contrapartida a isso, querido, se você está vendo que está tendo um espírito de confusão, um espírito de discórdia, um espírito de divisão, sabe aquelas vozes malignas de Satanás, tentando roubar a paz da sua casa, roubar a sua integridade, tentando mentir, tentando trazer espírito de fofoca, espírito de engano, né? É tão interessante, se você parar para prestar atenção no mundo espiritual, você nunca entende uma guerra se você não fizer uma reflexão dela. Então você atropela com palavras malditas, com ações que são conduzidas pelo mal. O que eu quero dizer com isso? Quando você não entende essa reflexão. Quando acontece alguma situação no casamento, entre marido e mulher, e que é normal brigarmos, porque se não brigarmos nós não somos um, porque nós temos que brigar um pelo outro para que a gente entenda que isso é porque eu te amo e não porque eu quero te destruir. Amém, casados? Amém, igreja? Isso é parte do relacionamento de Deus, faz parte da construção do nosso caráter. E a gente precisa entender que para nós sermos um,
a gente precisa ter essa dimensão, mas quando a gente faz essa reflexão, quando vem o espírito de engano, você já não fica aceitando as mentiras de Satanás. Quando eu falei para vocês no domingo, quando o Bruno vai viajar, começa a vir um medo na minha mente muito grande, porque eu não gosto de avião. E Satanás, ele me ataca com isso, e ele vem falando coisas horríveis, a ponto de eu querer conversar com ele. Eu falei, amor, vamos conversar sobre... Aí ele falando assim, Ludmila, vamos conversar porque eu estou sem seguro, se Deus me livre acontecer alguma coisa, eu, tá repreendido, não fala essas coisas. Mas a verdade é que Satanás já deu temor. Não, a gente precisa conversar sobre isso, porque você precisa saber o que você precisa fazer se amanhã eu faltar para você. Eu falei, amor, não morre não, porque eu ainda não tenho nada pago. Tem que pagar tudo, a casa, não tenho nada. É sério. Mas as mentiras de Satanás é terrível, não é? Irmãos, a ponto de Satanás, de eu chorar, de eu começar a me debruçar em lágrimas, assim, em desespero. Mas aí, é a mesma coisa, quando eu parei de tomar remédio para ter filho, eu tinha tanto medo de nunca engravidar, porque eu tenho 2 tios meus que são estéreos. Então há uma genética na família, né? E eu comecei a ter esse temor tão grande na minha vida que a minha mente já estava assim, eu nunca vou ter filho, eu vou ter que adotar, sabe? O Satanás já estava com o sofisma dele. Eu me lembro que eu passei por um processo de cura interior. Eu fui fazer veredas. E em veredas o Espírito Santo falou tremendamente comigo. E foi muito forte. Então, queridos, nós precisamos entender a atmosfera no mundo espiritual. Porque não adianta você simplesmente não querer participar. Há uma batalha contra você. E você precisa estar atento, você precisa estar vigilante. Quando Satanás começa a trazer mentira no seu casamento, começa a trazer distração, alguns enganos de Satanás, algumas mentiras de Satanás, né? É interessante no casamento porque diz assim, ele não te ama mais. Ai, se divorcia, é tão fácil, hoje em dia é muito melhor. Olha lá, não liga não, não liga não. Se divorcia, não dá ideia para esse homem não. Ou então ao contrário, não dá ideia para essa mulher não, né? Uma das mentiras de Satanás é fazendo você tomar decisões que são culturais. Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. São mentiras, é espírito de divisão, são místicas, satânicas do inferno. Quando os filhos, né, começam a ficar com o espírito de rebeldia, e a gente, não vou, estou cansada para disciplinar, tira o celular, sabe, mas não ora, não conversa, não traz o entendimento. Porque hoje em dia é muito difícil educar filho, gente, dá trabalho. No mundo espiritual, eu quero dizer para você que Satanás está de pé contra os seus filhos. Você está dormindo e Satanás está de pé contra os seus filhos. Por isso que a palavra de Deus diz, levante-se, se movimente e fique de pé em oração. Porque o Satanás quer destruir você e quer destruir a sua família. A gente fala sobre isso, mas tem crente que passa a luta e não entende a luta. A gente fala, a gente prega, vigia. E aí a atmosfera demoníaca vem o campo de batalha, vem as perseguições de Satanás, vem a presença do inimigo e você, meu Deus, o que está acontecendo? Ai meu Deus, que cansaço é esse? Não é? Mas não é assim. A nossa vida precisa estar nesse tempo, posicionando, deliberando na atmosfera espiritual, uma autoridade que o Senhor te deu. Queridos, eu fico pensando, e eu li isso no livro da Lisa Bevere, e eu fiquei apaixonada, porque eu já tinha lido no livro do, eu não sei falar, é L-E-W-I-S, Levis, eu acho que é. Eu li no livro dele, eu achei maravilhoso. E é muito forte o que ele fala, porque ele fala assim, você acha que Satanás não sabia que talvez Jesus poderia ressuscitar? Ele sabia, ele viu Lázaro ser ressuscitado, ele viu muitos milagres, a viúva de Pedro, né? Quantas pessoas Jesus não ressuscitou? Ele achava, para ele, mas ele queria condená-lo, ele na cruz.
Mas o que ele não entendia nas regiões celestiais era que eu e você seríamos ressuscitados. Você entende isso, querido? O que ele nunca entendeu e ele nunca vai entender é que eu e você temos vida. Que eu e você temos o sopro do Espírito. Que agora, depois da morte de cruz, nós somos um com Jesus. Abra comigo a palavra de Deus em João 17. Isso, no mundo espiritual, querido, ninguém entende. O mundo não entende, os loucos não entendem. Porque como pode você ser um com Jesus? Como pode você ter o sopro do Espírito e ter essa autoridade que essa pastora tanto está dizendo? Porque está aqui na palavra, né? E o apóstolo foi revelado, ele com muita essência de Cristo, ele trouxe a existência, né? Todos os crentes, aquele que crê em Cristo Jesus é salvo, é remido pelo sangue de Jesus. Todo aquele que nele crê é livre, é justificado. Amém? E tudo isso, esse texto traz à existência. Que eu e você somos remidos pelo sangue de Jesus. Que você, querido, hoje tem o sopro do Espírito Santo e se faz um com Ele. Aí lá no versículo 23, 17, 23 diz assim: eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Aleluia! Glória a Deus! Você se faz um com o Pai. De modo que o Senhor está dizendo que da mesma maneira que Ele amou o seu Filho unigênito e o entregou por amor a mim e a você, eu e você temos o mesmo amor que Deus o Pai tem pelo Filho. E que hoje eu e você nos fazemos um nele. Eu e você somos um. E em Cristo Jesus, querido, nós somos, com o sopro do Espírito, nós somos fortalecidos nessa fé. Por isso que essa atmosfera do mundo espiritual, ela é real. Porque o Satanás, ele fica revoltado, ele fica querendo nos tragar, ele fica querendo nos matar, nos roubar, nos destruir, porque ele sabe que eu e você somos um em Cristo Jesus. Depois da morte de cruz, não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Diante de toda a história da humanidade, após a morte de Jesus, tudo, querido, mudou. Tudo mudou. Havia lá na existência do passado o pecado. Havia na existência os profetas, o sacerdote. Toda aquela existência. Mas depois de Cristo, eu e você somos um nele. E isso, querido, na minha vida e na sua vida, numa dimensão de concreto, né? Porque nós não precisamos ser como crianças, de precisar sempre do concreto, porque nós somos como Tomé, né? Precisamos crer para ver. Mas nessa dimensão que você precisa ver, o que é? É unidade. O que é esse um em Cristo? O que é hoje no mundo espiritual? O que é hoje no nosso concreto, na nossa existência? É a unidade. Você acha que Satanás quer que você se dê bem com seu marido? Você acha que Satanás quer que você se dê bem com seus filhos? Você acha que Satanás quer que você se dê bem comigo, sua pastora, com o pastor? Quer, querido? Fala, igreja. Ele quer que você se dê um aí com seu irmão que está do seu lado? Meu filho, o que ele puder fazer para tirar a nossa paz, ele vai fazer. Porque a palavra de Deus diz que os bem-aventurados verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. E Satanás não quer isso. Satanás vai tentar roubar nossa paz de qualquer maneira. Ele é sujo, e como eu falei para você, ele se camufla. Vem uma coleguinha, uma amiguinha, né, e fala assim: ai, nossa, você tá gorda, hein? Como você engordou? Ai, credo, ai, essa pessoa tá insuportável, não quero mais conviver com ela não. Por nada você deixa de amar a pessoa. Marido, então, se falar, a gente vira o bico, né? Né? Reclama da comida, rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria, né?
quer ver a gente chegar na igreja, o irmão já vem falando: ih, pastora, fulano saiu da igreja. Fulano está lá na outra igreja, postou no Facebook. Caraca, roubou minha paz. Brincadeira não. Tem dia que a gente não quer nem falar antes de pregar, porque se eu... Não é verdade? Se você fosse pastor, você ia gostar disso? Sabe por quê? Porque na hora Satanás, sabe o que Satanás... Tá vendo? Você não presta? Ih, pastorinha, né? É assim que Satanás faz. Minha filha, Satanás não está de brincadeira não. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não vai perder a oportunidade. E olha lá, todo mundo junto aí, tu juvenil sozinho. Tá vendo? Estão te rejeitando. Olha lá, clubinho deles. Você está aí sozinho. Sofismas, mentiras do inferno. Porque eu já falei aqui, em Jesus nós somos um, e um nele e para ele. Em Jesus não há abandono. São mentiras de Satanás. Querido, quando você sentir que o Satanás está querendo roubar aquela amizade sua, querendo trazer espírito de intriga, é aquela amizade que você tem que investir. Você tem que ir contra as astutas ciladas de Satanás. Você tem que ir contra. As pessoas que Deus mais vai unir para o reino, vai unir para que a glória dele seja manifestada, é a que mais Satanás vai tentar roubar. Pode ver o tanto de espírito de confusão que há, né, nos ministérios. Por quê? Porque quando o povo se une para fazer alguma coisa para o Senhor, Satanás quer destruir. Satanás quer trazer discórdia. Satanás quer trazer, cada um quer trazer um palpite, cada um quer ir para a sua própria necessidade. Por que tem tantas igrejas? Né? Por quê? Porque o povo, cada um quer a sua necessidade, cada um quer de uma cor, cada um quer uma coisa. Enquanto o povo não se humilhar e não entender que a unidade é propósito de Deus, o diabo vai ter força no nosso meio. Ele se alimenta disso, das discórdias, das divisões, das mentiras. E nós precisamos derrubar isso no nome de Jesus. Nós não precisamos só repreender, não, que nós precisamos nos posicionar. Precisamos estar aqui fortalecidos com a nossa armadura. Precisamos estar permanentes, vigilantes. Porque Satanás está atacando. Quando eu preguei domingo aqui, não foi fácil para mim. Porque, queridos, é muito mais fácil para um pastor cavar cisterna e dar água para o povo beber. Porque eu também tenho ciúme de vocês. Porque eu quero também viver o propósito de Deus para a minha vida. Quantas vezes eu não fui como José, cavei cisternas, cavei poços. Isso é algo que o Espírito Santo tem tratado na minha vida e na vida de Bruno. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente sabe que o povo vai receber água. Mas Jesus está voltando. E vocês não podem ser parasitas. Vocês precisam ir ao manancial. Vocês precisam ter visão aberta. Vocês precisam estar preparados contra as astutas ciladas de Satanás. Porque a hora que você estiver lá, naquele conflito, quando você estiver num problema, quando você estiver diante de um pecado, você precisa dizer não, você precisa repreender, você precisa ir contra Satanás. Porque nem sempre, querido, nem todas as vezes você vai ter tempo de chamar um pastor para te ajudar. Nem todas as vezes eu vou estar disponível para ir lá e falar para você: não peques, não faça isso. Mas se você estiver bebendo água do manancial, você vai estar preparado. Se você estiver fortalecido, revestido, você vai ser o guerreiro do Senhor. Quando Satanás oferecer droga para os nossos jovens, eu tenho certeza que eles vão estar preparados para dizer não. Porque vocês pensam que eles não vão contra os nossos? Vão, porque Satanás quer roubar, matar e destruir. Queridos, na escola do Isaac, uma criança de 11 anos levou uma garrafa de vodka para a escola.
11 anos. E ele estava bebendo. E eu fiquei pensando, Senhor, a gente ouve tanto falar isso, e isso está tão próximo das nossas vidas, dos nossos filhos. E eu fiquei tão impactada, porque agora com esse projeto do Proege é muito bom. Eu amei, foi maravilhoso, porque a diretora falou assim, não, porque beber uma cervejinha em casa é uma coisa, beber na rua é que não pode, beber para se embriagar até cair no chão é que não pode. O policial falou, não, nunca tome o primeiro gole. E Satanás é desse jeito, ele vem te oferecendo o primeiro gole, a primeira latinha de cerveja, porque ele sabe que ali ele começa um projeto para destruir a sua vida, para matar a sua vida e para acabar com a sua família. Ele é desse jeito, querido. Ele está camuflado. Ele está camuflado com esses amigos que não pertencem ao Senhor. Ele está camuflado com essa cultura enganosa. Ele está camuflado contra as ações do céu na terra. E nós precisamos entender isso numa dimensão espiritual. Porque nós não vamos abandonar ninguém. Nós não vamos destruir ninguém. Nós vamos nos posicionar como guerreiros do Senhor, no nome de Jesus. Unânimes, unidos com plena unidade no Senhor. Aqui é a resposta para todos os males. Há uma unção na união, há uma unção na unidade que a gente não entende, mas que vem do reino. É como se a rota do sangue de Jesus, ela tivesse assim, sabe, fluxo sanguíneo para todo mundo de uma vezada só. Vai. É uma coisa maravilhosa. Porque quando o povo se une, o Espírito Santo se alegra. E ele nos forja. E ele nos fortalece. Então, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos hoje permanecer com o fruto da paz. E é muito tremendo isso, né? Porque quando eu e você lutamos contra as forças espirituais, contra essa morte que Satanás quer sobre as nossas vidas, nós frutificamos. Porque ele vem para nos destruir. E quando você frutifica um fruto, você está alimentando outros. Amém? Olha que coisa linda. Né? Nós somos a videira verdadeira, né? Somos enxertados na videira. Então, quando nós damos o fruto, nós estamos produzindo, estamos nos alimentando e estamos alimentando outros. E o fruto da paz, ele é isso. O fruto da paz é quando você cuida de toda essa atmosfera, cuida dos seus, cuida da sua família, cuida dos da igreja. As pessoas que vêm até você, você posiciona, prega o nome de Jesus, fala do amor de Deus. Amém? Você neutraliza Satanás para que a glória de Deus se manifeste. Amém, igreja? Porque a divisão é um sinal de que ali tem o dedo sujo de Satanás. Mas a paz que eu vos dou, isso ele não dá para o mundo. Ele não dá. Então, no mundo espiritual, começa a ter esse discernimento. No momento em que você precisa ser forjado, que você precisa entender isso. Você precisa ser atraído por essa voz, por essa visão, por esse propósito. E declarar no nome de Jesus. E para que o reino de Deus venha. Para que aconteça essa unidade. Porque aí sim, queridos, nós vamos estar sendo forjados e preparados. Porque Jesus está voltando. E você não pode fazer a escolha de não participar. Porque você já está participando. No momento em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Satanás te odeia. Ele não tarda. Ele não vai desistir de tentar sobre a nossa vida. Porque ele sabe que o fim dele é sozinho. A gente parece brincadeira redundante ficar o crente falando isso, né? Mas nós precisamos colocar isso sobre a nossa mente. Porque quando o nosso capacete, querido, está fraco, Satanás vem tentando roubar a salvação. Aí ele fala assim, você não é salvo mesmo? Olha lá, você já fez aquilo ontem. Então,
deixa aí, entrega tudo para Satanás mesmo. E está repreendido no nome de Jesus. Lembra que eu contei para vocês a experiência de que toda vez que eu encontrava com uma irmã, ela me pedia para orar por ela, porque ela tinha perdido a salvação? Aí uma vez eu encontrei com ela na rua, indo para o mercado, aí ela, ora minha pastora, ora por favor que eu perdi minha salvação, eu vou morrer, e se eu for para o inferno? E ela tinha uma inocência no coração dela, sabe, uma inocência. E eu achava aquilo lindo nela, porque eu falava, Deus, nós precisamos ser assim. Estarmos selando a nossa armadura, estarmos entendendo que Satanás ele vem para matar, roubar e destruir todo dia, porque nós temos o fôlego da vida eterna. Você vai viver para a eternidade, e você vai viver bem, você vai ser feliz, amém? Você já é, em nome de Jesus, mas nós vamos ser felizes. A palavra de Deus diz que nós não temos dimensão de como vai ser o céu. Vamos andar em rua de ouro. O Espírito Santo, né, ali, um Pai, à direita do Pai, meu Deus, é muita coisa para a gente absorver do céu. E quando a gente pensa na eternidade, querido, pensa. Não tem como a gente ter noção da dimensão da eternidade. E é isso que nós precisamos trazer para a terra hoje. As ações do céu hoje na terra. Porque Satanás já está com essa batalha espiritual no campo de batalha contra a minha vida e contra a sua vida. E contra a igreja do Senhor nessa terra. Então, querido, se posicione. Pregue as ações do céu. Tenha influência na cultura, tenha influência na disciplina, tenha influência na vida um do outro. E andem unidos. Unam-se, unam-se um ao outro. A gente precisa se unir. Aonde há divisão, ali é um sinal de guerra, de demônios, de inimigo. Porque quem gosta de divisão é Satanás. Então, vamos nos unir. Vamos colocar esse nosso coração, esse nosso propósito, essa nossa visão em um só, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador eterno. Amém, igreja? A palavra de Deus diz, e eu estou terminando, que você precisa sonhar. Que você precisa sonhar. Sonhe com o Pai. Sonhe com o Filho. Sonhe com o Espírito Santo. Sonhe com a sua vida de felicidade. Sonhe. Ele está dizendo para mim e para você que nós teríamos sonhos, que nós teríamos visões. Uma maneira triste da divisão é que Satanás tem roubado os nossos sonhos. A gente não consegue mais sonhar. Você não tem perspectiva, você não tem para 2019 o que você vai fazer. Uma faculdade está muito longe de mim, pastora. Uma casa própria está muito longe. Ele não está dizendo para mim e para você que enquanto você viver aqui nessa terra, você não vai ser feliz. Não. Lembra as ações do céu na terra. Então você já está trazendo o reino de Deus hoje. Amém, igreja? Se você traz as ações do céu para a terra hoje, o Senhor está dizendo que você vai ser feliz hoje, que você vai precisar sonhar hoje. Amém? Mas se você quer sonhar, se você é um sonhador como eu, você precisa lutar. Você precisa ser esse guerreiro. E a diferença de um guerreiro para um soldado é que o soldado ele obedece ordens, mas o guerreiro ele é cingido pelo sangue de Jesus. O guerreiro forjado com a espada, né, com o capacete, com a couraça, ele é forjado, ele é selado pelo sangue de Jesus.